Olá, o assunto que nós vamos tratar nessa videoaula é escala, que é um dos assuntos que a gente utiliza em desenho técnico. A escala, né, para que serve a escala? Ela vai ajudar a gente a representar desenhos em dimensões ampliadas, iguais ou reduzidas, tá ok? Então, por exemplo, uma construção, eu não consigo desenhar ela na escala real, né, que seria o igual. Eu vou ter que reduzir ela para caber as suas num papel, para poder plotar, por exemplo. Para poder imprimir a imagem do desenho para ser feita a construção, eu tenho que reduzir. E essa redução, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela tem que ser. Quando eu vou desenhar uma construção, né, as medidas de uma construção reduzida, eu preciso manter a proporcionalidade dessas medidas. Todas têm que ser reduzidas proporcionalmente. E para poder fazer isso, é que eu utilizo a escala, tá? Então, a escala, ela vai me ajudar nesse sentido, de eu poder desenhar, né, um objeto, uma construção em tamanho diferente do real, mas mantendo suas devidas proporções, ok? Então, vou pegar um exemplo aqui, um desenho, aonde que eu tenha tirado a medida, né? Vamos supor que fosse uma casa, e eu tirei a medida de uma parte aqui, ó, de uma extremidade à outra dessa casa, e aí deu que a largura dela foi 10 centímetros, ok? Isso num desenho, num projeto que eu peguei. Nesse projeto, estava dizendo que a escala que foi utilizada para fazer esse projeto, para fazer esse desenho, foi a escala de 1:50. E aí eu quero saber, mas e no real, se eu, nessa casa, se eu for construir isso aqui, quanto que realmente eu vou ter que fazer aqui a largura dessa casa? Quanto que isso aqui está me representando afinal? Bom, se eu sei que a medida que eu tenho no desenho é 10 centímetros e sei a escala que vai ser utilizada, que foi utilizado para desenhar, então com isso eu consigo obter qual que é a medida real da largura dessa casa, tá? Porque não basta eu pegar a minha régua lá e medir de uma extremidade à outra. De uma extremidade à outra eu dou 10 centímetros. Mas esses 10 centímetros, então, para eu saber qual que é a dimensão real dele, eu vou ter que fazer uma continha, ok? Como que funciona essa conta? Essa conta funciona assim. Quando eu digo que a minha escala é 1:50, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada 1 centímetro que eu medi aqui no desenho corresponde a 50 centímetros na realidade. Então, cada 1 centímetro que eu tenho aqui, lá na construção, eu vou fazer com 50 centímetros, ok? Bom, se cada 1 centímetro corresponde a 50 e no meu desenho eu tenho 10, quanto que eu vou ter na realidade? Isso é o que eu quero saber. Bom, eu vou usar aquela regrinha de 3 aqui, tá? Para quem não lembra, a regra de 3, a gente faz uma multiplicação cruzada. Então, é esse aqui, o número de cima, multiplica o de baixo do outro lado, o número de baixo multiplica o de cima do outro lado. E aí, a gente iguala essas funções, tá? Então, vai ficar 1 vezes o x, aqui eu multipliquei cruzado, igual a 10 vezes 50, ok? Bom, 1 vezes x é x mesmo, 10 vezes 50 corresponde a 500 centímetros. Pronto. Quer dizer que esse desenho aqui, né, que está mostrando uma casa, uma medida aqui de 10 centímetros, significa que, na verdade, ela tem 500 centímetros. Agora, uma outra situação. Eu quero transformar, eu quero saber, esses 500 centímetros equivalem a quantos metros? Tá? Então, muitos conseguem fazer essa conta de cabeça, mas para quem não lembra, vamos colocar aqui, ó. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, dentro de 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Bom, se eu descobrir que a minha construção vai ter 500 centímetros,
né, que tá aqui. Agora eu pergunto, esses 500 centímetros em metros equivalem a quanto? Vou fazer a regrinha de 3 de novo. Então, eu tenho o 100 aqui, né, que multiplica o y que multiplica o 100. Aqui não interfere, né? Y vezes 100, 100 vezes y é a mesma coisa. É igual a 1 vezes 500. Bom, aqui eu vou ter uma situação em que eu tenho 100 vezes y. Para eu descobrir o valor de y, eu preciso isolar a incógnita. Então, esse 100 que está aqui, desse lado da equação, da igualdade, eu vou passar ele aqui, como diz, para o outro lado, tá? Do sinal de igualdade, para deixar o y sozinho. Aqui, o y, ele está multiplicando, o 100, desculpa, 100 vezes y, ele está multiplicando. Quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, lembrando lá, né, da matemática, quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente sempre passa para o sinal inverso. Então, o inverso de multiplicação é a divisão, tá? Então, o 100 que estava desse lado aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que y, que agora ele ficou sozinho, é igual a 1 vezes 500, que dá 500 meses. Dividido, porque eu não falei que o 100 passou para o outro lado dividindo, então vai ficar 500 dividido por 100. Logo, eu tenho que meu y é 5 metros, ok? Então, esses 10 centímetros que eu peguei aqui na minha construção, aqui na minha casa, né? Que eu peguei lá no projeto e tirei a medida do desenho, que era 10 centímetros, se eu for lá medir na casa real, vai ter o equivalente a 500 centímetros, que é a mesma coisa que 5 metros, ok? Agora vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar um galpão que ele tenha 20 metros, tá? De comprimento por 15 metros de largura. E eu vou fazer um mapa de risco desse galpão. Bom, como que eu vou representar no papel? Tem como eu colocar 20 metros, né? Achar uma folha que vai caber 20 metros? Não dá. Então, eu vou ter que reduzir para caber no meu papel, ok? Então, eu vou escolher uma escala para desenhar isso aqui. Geralmente, a gente utiliza 1 para 100 ou 1 para 50. Nesse exemplo aqui, eu vou usar a 1 para 100, ok? E aí, como que vai ficar, então, o meu desenho? Bom, se na escala que eu estou utilizando, cada 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, escala, sempre 1 para 100, 1 do meu desenho corresponde a 100 do real. Bom, vou transformar primeiro essa medida aqui, esse 20 metros. Como que eu vou desenhar, com que medida eu vou desenhar esses 20 metros no meu papel na escala 1 para 100? Bom, vamos lá. Se aqui eu falei para vocês que está em centímetros, 1 centímetro, 100 centímetros, para eu utilizar essa medida aqui dos 20 metros, eu vou ter que transformar ele para centímetros também, ok? Vou precisar tudo na mesma unidade de medida. Então, se eu estou usando centímetros, tudo em centímetros. Então, 20 metros é igual a 20 vezes 100, porque cada 1 metro corresponde a 100 centímetros. Logo, eu vou ter 2.000 centímetros, ok? Então, mais uma vez, eu vou utilizar a regra de 3. Eu tenho que cada 1 centímetro do meu desenho vai representar 100 centímetros da realidade. Eu tenho 2.000 centímetros na realidade, eu quero saber quanto que eu tenho que desenhar ele. Regra de 3, o K vezes o 100 é igual a 1 vezes 2.000. Logo, mais uma vez aqui, olha, vou isolar a incógnita, que é o que eu quero descobrir. O 100 que está nesse lado aqui multiplicando vai passar para o outro lado da igualdade com a função inversa, que é dividir. Então, a gente vai ter K é igual a 1 vezes 2.000, que é 2.000, dividido pelo 100, passou para o outro lado dividindo. Logo, eu tenho que o K vai ser 20 centímetros, ok? Então, vejam que quando eu for desenhar esse comprimento do meu galpão lá
no desenho que eu vou fazer do mapa de risco, eu vou desenhar ele com 20 centímetros. E essa medida aqui de 15 centímetros, como que eu vou fazer? É o mesmo procedimento. Estou usando a mesma escala, tem que usar a mesma escala para o desenho todo, aonde 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros da realidade. Aqui eu já transformei, né? Eu tenho 15 metros, que equivale a 1.500 centímetros. E como eu falei, estou usando centímetros aqui em cima, tem que usar aqui embaixo também. Então, 1 centímetro do desenho, 100 centímetros da realidade. Se eu tenho 1.500 centímetros da realidade, eu quero saber qual vai ser a minha medida aqui no desenho, ok? Então, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, multipliquei cruzado, K vezes 100 igual a 1 vezes 1.500. K vai ser igual a 1.500 dividido por 100, mesmo procedimento aqui. Eu tenho que o meu K aqui vai ser 15 centímetros. Então, quando eu for desenhar o meu mapa de risco, eu vou desenhar a planta desse galpão, eu vou desenhar com 20 centímetros por 15 centímetros na escala 1 para 100. Uma outra situação que a gente aplica a escala também é que, às vezes, vocês vão pegar um projeto e nos projetos, geralmente, ele já vem com as medidas, né, que são chamadas de cotas, que é essa representação que eu sublinhei aqui, tá vendo? E ampliei aqui para ficar mais fácil a visualização. Ok? Então, aqui eu tenho, olha, aqui é o desenho de uma janela, eu tenho que esse desenho tem 1 metro. Aqui a distância da janela até a parede, olha, eu tenho aqui representando 80 centímetros. Agora, aqui, onde que está esse sublinhado vermelho, tá vendo que está faltando essa medida, né? Então, quem fez o desenho às vezes esqueceu, achou que não era necessário colocar essa medida. E eu estou precisando dessa medida aqui. Então, como que eu vou fazer para descobrir? Eu não posso simplesmente pegar minha régua e tirar essa medida e considerar ela. Eu preciso saber quanto que ela vale de verdade. Então, faltou cota no projeto. Cota é a medida. E agora? Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer a medida no desenho, ok? Vou tirar a medida, vou pegar minha régua e vou medir aqui. Fiz essa medida. Encontrei um valor de 1,6 centímetros. Então, daqui até aqui deu 1,6 centímetros. Agora, eu quero saber quanto que equivale essa medida aqui na realidade. Vejam, aqui, olha, eu tenho dizendo que a escala que o desenho foi feito é 1 para 50. Então, eu vou pegar aqui 1 centímetro do desenho, corresponde a 50 centímetros do real. Logo, eu tenho que 1,6 centímetros do desenho, que foi o que eu tirei a medida, equivale a, coloquei aqui a letra M, que é a minha incógnita, que eu quero descobrir. Vou usar aquele mesmo procedimento que a gente usou anteriormente. Aí vai ficar 1 vezes o M, que é o que eu quero descobrir a medida, é igual a 1,6 vezes 50. Bom, 1,6 vezes 50 é 80. O 1 que estava desse lado multiplicando passa dividindo, mas qualquer número dividido por 1 fica ele mesmo. Então, vai ficar o mesmo 80 aqui, tá? Então, essa medida que faltava, tá? Que eu tirei lá com a minha régua e deu 1,6 centímetros. Na realidade, no real, lá na construção, ela tem 80 centímetros.